Olá, alunos do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar ou iniciar o estudo da sintaxe da oração. Após algumas aulas trabalhando essencialmente a morfologia da língua portuguesa, mais precisamente as classes gramaticais, variáveis e invariáveis, chegou a hora de finalmente estudarmos a sintaxe. Isto é, o ramo da língua que estrutura as sentenças, os vocábulos, as relações estabelecidas pelas palavras dentro de um contexto oracional. Então, no capítulo 4, que inicia-se na página 236 do nosso livro didático, além dos conceitos gerais desse ramo da gramática, nós estudaremos mais detalhadamente como se dá e como se explica o sujeito e o predicado dentro da oração. Temos também, ainda na introdução do capítulo, aqui algumas sugestões de ampliação de conhecimentos, certo? Que vocês podem acessar facilmente, Alguns são digitais, outros são materiais impressos. Bem, seguindo o nosso estudo, já no capítulo 4, nós temos, para início, a introdução do estudo da sintaxe, que faz uma breve retrospectiva do que já estudamos anteriormente, como eu citei no início. Então, logo na introdução do capítulo, ele faz essa retrospectiva, dizendo que nos capítulos anteriores foram dedicados ao estudo dos aspectos formais. Que aspectos formais? De estruturação dos vocábulos e de empregos diferentes das classes gramaticais, como vimos, desde a subdivisão primeira, em classes variáveis e invariáveis, até o entendimento desses aspectos e desses empregos. Bem, a isso nós chamamos de morfologia. Então, mas a partir desse capítulo 4, nós vamos estudar como as palavras se combinam, para constituir justamente as orações, as frases, os períodos. E que funções elas podem desempenhar, a depender do enunciado do qual elas fazem parte. Assim, nós temos, para contextualizar a sintaxe, nós temos alguns tópicos a serem esclarecidos. Então, a organização dos enunciados, como é que se dá? Então, geralmente quando falamos, até pelo fato de já falarmos espontaneamente a língua portuguesa, a gente nem se dá conta de que, para falarmos ou escrevermos algo, nós fazemos primeiramente uma seleção, ordenamos, ou seja, fazemos uma ordenação, ou seja, organizamos essas palavras e combinamos essas palavras para que os enunciados tenham sentido. E aí, já começamos para introduzir esse conhecimento com um conjunto de palavras que estão aí soltas, vamos dizer assim, fora de ordem. Então ele diz, suponha que alguém falando a respeito de um determinado assunto selecionasse entre as inúmeras palavras disponíveis no idioma as seguintes. Aí nós temos do, eles, livro, para, estão, meia, perceber, de, certos, ler, despontando, que, o, basta, anonimato, para, página, escritores. Logicamente que ninguém fala ou escreve dessa forma,
senão ninguém seria compreendido, né? Então, conclui-se que todas essas palavras, apesar de não estarem numa ordem, elas fazem parte do nosso idioma, mas elas não estão ordenadas. Ó. Uma das funções lá da sintaxe é justamente ordenar. Então, elas não estão posicionadas numa sequência válida no português. Então, e, aliás, talvez em nenhuma língua, né, organize as palavras dessa forma. Então, organizadas dessa forma, elas não criam um sentido claro. Ou seja, elas não constituem uma oração, nem tampouco um texto. Então, esse emissor, no entanto, essa pessoa que escreveu ou falou isso, ela obviamente ela não usaria essas palavras dessa forma, né? Ele não organizaria nenhuma sequência, nenhum de nós, mesmo uma criança bem jovem, ela não organizaria qualquer frase que fosse dessa forma. Bem, então, se vocês observarem mais abaixo, nós temos um pequeno fragmento de texto e vocês vão ver que há alguma semelhança entre esse texto aqui, né, e a sequência de palavras que está acima nesse quadro verde. Então, basta ler meia página do livro de certos escritores para perceber que eles estão despontando para o anonimato. Só há um único probleminha aí na estruturação dessa frase, que é a primeira palavra, bastar, aí está bastar, seria basta. Se você observar, todas essas palavras que se encontram nesse enunciado aí, escrito pelo escritor, pelo cronista Stanislau Ponte Preta, são as mesmas que estão lá acima, no quadro verde. A diferença é que nesse último, as palavras elas foram organizadas, elas foram colocadas ordenadamente para produzir sentido. Então, essa nova ordenação estabelece determinadas relações de sentido e de complementaridade entre as palavras e evidencia também que entre elas se estabelecem determinadas adaptações formais. Vamos ver alguns desses exemplos onde houve essa complementaridade. Como já foi conhecido, as palavras elas não têm significado sozinhas, algumas delas, né? Outras precisam se relacionar flexionando muitas vezes em número, pessoa, gênero, grau, enfim, as muitas flexões que são estabelecidas a depender da classe gramatical. Então, destacando algumas dessas expressões, algumas dessas relações, nós temos aí, olha. Meia página, nós temos aí a combinação do numeral meia, que concorda no feminino e no singular com o substantivo página. Você tem que observar que o que dirige aí o rumo desse sintagma, ou seja, dessa expressão, é o substantivo página. Meia só flexionou em feminino e plural porque página está no feminino e no plural. No feminino e no singular porque página está no feminino e no singular. Do livro, nós temos aí o artigo O, que concorda no masculino e no singular com o substantivo livro. Pela mesma razão, o substantivo livro aí é que determina essa flexão do artigo. Olhando mais atentamente, juntamente com o artigo aí, nós temos o D, que juntamente com o O indica a presença de uma preposição também, que é a preposição de. De mais O é igual a dó. Outra expressão, certos escritores. O pronome certos concorda no masculino e no plural com o substantivo escritores. Certos é um pronome. Pronome também deve concordar com a palavra principal do sintagma, que no caso, novamente, é o substantivo. Então, conclui-se que nos
três primeiros recortes, né, as três primeiras expressões, as palavras que acompanharam o substantivo tiveram hierarquicamente de concordar com as mesmas. Já no terceiro exemplo, eles estão, aqui nós já temos uma pequena diferença. O verbo estão, que é o verbo estar, ele concorda em pessoa e em número com o sujeito eles. Aqui a relação já é entre o pronome pessoal de terceira pessoa eles com o verbo flexionado, o verbo estar flexionado na terceira pessoa do plural também, certo? Então houve aí uma mudança. Então dizemos então, para concluir o que é sintaxe, que sintaxe é o conjunto das relações de combinação. Essas relações de combinação envolvem um processo de ordenação, de dependência e de concordância que estabelece entre as palavras e entre as orações que constituem um enunciado. Então, sintaxe envolve tudo isso, um processo de combinação com esses três elementos detalhados, né? Primeiro um processo de ordenação mental, que depois é proferido, uma relação de dependência entre os termos e a concordância dos mesmos. Então, chama-se também sintaxe a parte da gramática que estuda essas relações de combinação. E esse estudo, por sinal, ele é bastante antigo, da sintaxe. Quem primeiro começou a estudar essas relações de sintaxe foram justamente os gregos, lá por volta de 4 séculos AC, com o estudioso, matemático, enfim, astrônomo, Aristóteles, né, que foi justamente o primeiro homem a dividir a sentença oracional em sujeito e predicado. Depois desse processo, houve uma evolução nesses estudos, passando pelo estudo linguístico mais moderno, né? E assim chegamos ao ponto em que estamos atualmente. Bem, mas dando continuidade, temos aqui, finalmente, a finalidade do estudo da sintaxe e finalmente, a subdivisão desse estudo, que está dividido em 4 partes. A primeira parte trabalha a análise sintática. O que envolve exatamente essa análise sintática? Faz o estudo da sintaxe da oração e do período, sabendo-se que existem diferentes tipos de enunciados. Nós veremos mais adiante que nós podemos ter uma frase que é qualquer unidade linguística, né, que tenha sentido completo. Essa unidade linguística ela pode tanto ter um verbo como não tê-lo. Temos um estudo aprofundado mais adiante de sintaxe de concordância, onde esses termos, né, essas palavras, elas têm que estabelecer uma espécie de concordância. Sintaxe de regência, onde determinadas palavras elas requerem a presença de outros conectores para produzir sentido. E, finalmente, a sintaxe de colocação, que diz respeito principalmente ao uso correto dos pronomes, especialmente. Então, nestes 2 próximos capítulos, como aqui é uma espécie de apresentação do capítulo, nós vamos fazer esse estudo de análise sintática nessa primeira parte. E nas outras partes, já no volume 3, que é estudado geralmente no terceiro ano, nós faremos esse estudo da concordância, da regência e da colocação. Certo? Então, a apresentação do assunto é basicamente esta. Espero que compreendamos aquilo que pretendemos ensinar nesse assunto. Até o próximo vídeo.